Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Gerdau, GGBR4. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido aí de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se. Se estiver aparecendo essa imagem para você, basta passar o cursor do seu mouse em cima da imagem e na sequência clicar na opção aí de se inscrever gratuitamente, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado para receber as recomendações de compra e venda durante os pregões no seu celular, no seu desktop, também as carteiras de ações e ainda as informações relevantes durante todos os pregões. Basta clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então, na análise especial, lembrando que é uma análise que eu foco em falar do longo prazo até o curto prazo, avaliando, usando a análise técnica, que é minha especialização, olhando o gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, semanal e o gráfico diário, ou seja, do longo prazo até o curto prazo. Começando aqui pelo longo prazo, olhando para o gráfico anual, GGBR4 nesse ano perdeu a mínima do ano anterior, que é uma sinalização negativa, mas está em cima de um patamar de suporte, média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, o papel voltou para cima, ou seja, o preço voltou para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, depois de ter ficado abaixo, e agora faz um teste importante nesse patamar de suporte, que é um suporte da média e também aqui de vários testes de anos anteriores, ali uma região na faixa dos R$ 12,64, por volta ali dos 12,79, ou seja, a mínima desse ano chegou a 11,54, a mínima do ano passado, de 2018, foi na faixa dos R$ 12,07. Então aqui temos um sinal negativo. Se terminar logicamente o ano para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, seria um sinal realmente ruim, pensando no longo prazo desse papel. Aí a gente tem que monitorar os prazos menores para avaliar como é que está o cenário, para verificar a retomada, a chance de ter perdido essa mínima, mas depois, principalmente ou mesmo nesse ano ou no próximo ano, romper essas máximas aqui, não só a máxima de 2019, mas também a máxima de 2018. Não dá para descartar a possibilidade desse ano ainda reverter para cima e romper a máxima do ano passado, que foi R$ 17,85. Eu vou dizer o porquê. Porque no gráfico quadrimestral a gente tem aqui uma formação semelhante à de um ombro-cabeça-ombro invertido. Então aqui está essa formação e ela vai ficando cada vez mais madura. Em que sentido? Madura para começar a desenhar realmente o padrão, a confirmar o padrão, ou seja, a primeira sinalização que aumentará a probabilidade de poder vir para confirmar o padrão vai ser confirmado principalmente de forma simples ao romper os R$ 17,85. Então, o primeiro sinal é romper aqui, quebrar essa sequência de máximas descendentes que está ali em cima da média móvel exponencial 13 períodos. A tendência do gráfico quadrimestral é uma tendência de alta, então está fazendo uma correção fraca em relação ao movimento último de subida, até já se encaixando bem na questão de simetria do tempo. Então, tudo isso vai favorecendo, aumentando a probabilidade de se ter uma sinalização aqui para cima. Não tem ainda no gráfico quadrimestral uma sinalização de alta, mas o ponto favorável em relação à perda da mínima do ano passado que aconteceu é que aqui no gráfico quadrimestral, ou seja, essa perda de mínima não veio uma relevância ainda muito grande, porque aqui no gráfico quadrimestral o movimento de queda que proporcionou essa perda foi muito fraco, no meu modo de ver, ou seja, trazendo a expectativa ainda de ter algo para cima. E aí, monitorando um gráfico de menor periodicidade, só para mencionar aqui, um dos pontos aí de projeção de um novo pivô de alta que poderia acontecer se romper os R$ 17,85, o objetivo lá na faixa dos R$ 29,55. A gente estaria falando aqui de uma possível valorização ali na faixa de 68%. E aqui dentro dessa projeção, a gente pode também traçar uma outra projeção, que seria uma projeção alternada, que é considerando esse recuo. Aí o objetivo ficaria na faixa dos 26,09, ou seja, do preço atual até os 26,09, tem ali na faixa de 95% de valorização, que se encaixa melhor na questão de zona de resistência mais importante para a GGBR4 no gráfico quadrimestral. Logicamente, a primeira é essa região inteira aqui, muito forte, tem 3 topos nessa mesma faixa de preço, ali por volta dos 17,02, R$17 número redondo, a R$17,50, tem 17,57 e 17,85. Então, faixa importante de preço de 17 até os R$18 basicamente,
faixa importante de resistência para GGBR4. Sinalização de alta teria que acontecer aqui na formação de fundo, aumentando a probabilidade de subida. E a gente vai dar uma olhada no gráfico mensal. Como é que essa sinalização de alta pode acontecer pelo gráfico mensal? Que nesse momento aqui apresenta aí uma alta mais de 5% aí no mês. Está em cima das médias, ou seja, está com um cenário mais de uma certa indefinição de tendência. O que aconteceu aqui no mês passado? Fechamento para baixo de uma zona de suporte, antiga resistência, suporte e fechou abaixo. Se nesse mês volta e fecha acima, por exemplo, dos 14,15 ali para cima da média, vai aumentar a chance de quê? De acontecer lá o fundo ascendente no gráfico quadrimestral e a chance de se ter um novo movimento de alta, um movimento de expansão. Só para se ter uma ideia, eu vou jogar aqui o gráfico da CSNA3. A CSNA3 fez isso, ó, esse padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, e aqui, quando ela fez essa lateralização, ela gerou um sinal de alta, superação da máxima do candle anterior, e gerou uma expansão ali do preço, ou seja, um movimento de alta chegou na faixa de 84%, ou seja, algo parecido, que é do mesmo setor ativo, pode acontecer com o GGBR4, que é justamente fazer algo assim, ter essa movimentação para cima. Logicamente, a gente vai monitorando as sinalizações positivas, né? Por exemplo, no gráfico mensal, o primeiro indício que vai aumentando essa probabilidade disso aqui acontecer, dessa sinalização de alta, é um fechamento de um mês, por exemplo, esse mês agora de setembro. Lembrando, a gente está no dia 17 de setembro, ela fechar acima da média móvel exponencial de 13 períodos, aqui na faixa dos R$ 14,15, acima de 14,15 no mínimo. Então aqui nós temos a tendência indefinida, aguardando um sinal um pouco mais relevante para cima. Segue com máxima descendente, máximas e mínimas descendentes, ou seja, o último candle é com máxima e mínima descendente em relação ao candle anterior. Nesse mês, a máxima ainda é descendente, não quebrou a sequência de máximas descendentes, mas a mínima já é ascendente. No gráfico semanal, o que a gente pode ver é que a tendência, tecnicamente, a tendência de médio prazo vista pelo gráfico semanal segue sendo de baixa, mas já trouxe uma sinalização positiva. Primeiro, esse candle foi um candle relevante para cima, mas o que ele faz aqui no gráfico? Ele consegue fechar acima da média móvel de 13 períodos, ele consegue fechar acima da mínima do fundo ali anterior, que era uma zona de resistência, e continua sendo uma zona de resistência até a região dos R$ 13,00, justamente onde o valor está agora, R$ 13,59. Então aqui é um patamar de resistência que foi respeitado aqui pelo fechamento da semana passada, mas o ponto positivo é que já conseguiu pelo menos fechar acima de dois níveis ali de início de resistência, R$ 13,48 e acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Segue dentro de um movimento de alta, mas ainda contra a tendência de baixa. Qual o sinal um pouco mais negativo aqui é gerar um topo descendente, é gerar um candle de força aqui, um topo, quebrar a sequência de mínimas ascendentes no gráfico semanal e gerar um candle de força ali para baixo. Topo descendente aumentará a probabilidade de se ter movimento de baixa e vai começar a afastar aquela possibilidade de já gerar um fundo lá no gráfico quadrimestral ou mesmo de ter um bom fechamento no mês de setembro. Então, isso não seria bom acontecer no gráfico semanal para aumentar justamente a chance de se ter aqui um fechamento para cima dos 14,15. O importante seria o gráfico semanal seguir acima da média móvel de 13 períodos e com mínimas ascendentes, ou seja, são formas de a gente ir monitorando o comportamento dos investidores em cima aí do preço da GGBR4. No gráfico diário, só para também mencionar que isso aqui a gente teve esse movimento de baixa, uma das possibilidades em termos até de simetria do preço é acontecer o espelhamento desse movimento para baixo, ou seja, aqui foi um movimento de baixa, gerando o espelhamento a gente teria um movimento de subida que pode buscar a região mais importante de resistência do gráfico semanal, começando ali por volta dos 15,29 até os 15,45 e ainda passando aqui perto da região, mais perto ali da região dos R$ 15,72, 15,60, 15,72. Então seriam os níveis muito importantes de resistência para esse ativo, numa possível simetria do preço. E como é que essa simetria pode acontecer? Ou seja, esse movimento aqui, aumentando a chance desse movimento seguir aqui para cima, topos e fundos ascendentes no gráfico diário. Aí a gente vai lá no gráfico diário, a tendência nesse momento é de alta. Fiz até aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, reverteu a tendência, mas a gente pegando aqui basicamente, simplificando, a gente tem aqui um pivô de alta, tendência de alta. E aqui está tendo um recuo e no pregão de hoje apresentando uma alta de 0,67%, já vai gerando uma sinalização para cima que aumenta a chance de poder gerar um movimento aí de alta. Se romper essa máxima aqui, ó, R$ 13,82,
gera um novo pivô de alta no gráfico diário e aumenta a probabilidade de seguir o seu movimento de subida, onde o próximo nível de resistência está aqui na casa dos R$14,00 a 14,09, de R$14,00 a 14,09. Para quem está comprado nesse ativo, a mínima de hoje já vai ser um ponto de referência. Para quem está comprado no swing trade, a mínima de hoje já vai ser um ponto de referência em termos de posicionamento de stop abaixo dos R$13,24. Projetando aqui esse pivô de alta, pegando aqui a projeção desse pivô de alta, a projeção clássica ainda não chegou nem perto do lado dos 14,14 e segunda projeção, 100% desse movimento de subida projetado a partir dos 13,09, lá na casa dos 14,82. 61,8% projetado acima dos R$13,00, a gente tem aqui objetivo em 14,14. Considerando a projeção alternada, que considera aqui esse recuo, então pegando aqui esse recuo, a gente teria ali objetivo por volta dos R$14,00, 100% desse movimento de subida sendo projetado a partir dos R$12,36, vai se aproximar justamente da onde? Da zona de resistência importante lá do gráfico diário, coincidir com a região de resistência importante do gráfico diário. Então, por enquanto, o cenário é positivo no curto prazo, que vai dando o indício de enfraquecimento da tendência de baixa do gráfico semanal, que é do médio prazo, que a gente vai monitorando isso aqui aos poucos. Quanto maior for o desenrolador da tendência de alta que eu acabei de mencionar no gráfico semanal, topos e fundos, deixa eu tirar essa linha do Fibonacci aqui, quanto maior os topos e fundos ascendentes, ela permanecendo desse jeito, o que é que tende a acontecer lá no gráfico semanal? A questão da simetria do preço aqui, vindo aqui para cima, ou seja, teria ali uma chance de poder buscar ali 13% para cima, uma região por volta dos R$15,30 a R$15,45, seria o nível de objetivo para a atual tendência de alta. Então, lembrando, fazendo uma nova projeção de alta em cima de um pivô que pode acontecer, para a gente ver se encaixa lá com os objetivos lá em cima do gráfico semanal. Então, fazendo essa projeção aqui a partir desse ponto, teria ali projeção de 100%, na faixa dos 14,77 a projeção alternada, né? Tá até pegando aqui do ponto mais baixo, basicamente 14,72 mesmo, e fazendo a projeção clássica, R$15,37, que vai bater aqui nesse patamar de topo anterior, 15,37, vai justamente bater na região de topo anterior. Então, são as sinalizações. Rompeu os 3,82, vai aumentando a probabilidade realmente de ter um movimento até esse patamar, mas não significa dizer que vem um único movimento para cima. Pode vir justamente os zigue-zagues ascendentes, topos e fundos ascendentes no papel. Então, cenário de curto prazo favorável, de médio prazo ainda em tendência de baixa, mas vai dando as primeiras sinalizações de enfraquecimento dessa tendência, apoiado na questão do gráfico quadrimestral de estar em cima de um patamar de suporte, com a chance de gerar um movimento de subida, mensal com a possibilidade de fechar acima dos 14,15. Enfim, são pontos que, para quem está acompanhando o GGBR4, para quem tem GGBR4 na carteira de longo prazo, são pontos para ficar monitorando o papel, para ver realmente a reação por parte dos compradores em cima deste ativo. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima análise.